Vivemos em um mundo onde praticamente tudo o que fazemos deixa um rastro digital. Quando acordamos e destravamos o celular, quando pedimos um café, quando ligamos o GPS, quando enviamos uma mensagem ou acessamos o banco, em todos esses momentos, há sistemas trocando informações, banco de dados sendo utilizados e redes se comunicando. Parece simples, né? Mas o que está por trás dessa facilidade é uma estrutura gigantesca, feito de cabos, servidores, nuvem de dados e protocolos que funcionam como artérias invisíveis do mundo moderno. Essas artérias mantêm o planeta inteiro conectado. Elas são o coração do comércio, da comunicação, da política, da educação e de praticamente tudo o que faz nossa sociedade funcionar. Mas há algo que pouca gente percebe. Quanto mais conectados estamos, mais vulneráveis também ficamos. Por trás de cada sistema, de cada conexão, existe uma possibilidade de invasão, sabotagem ou roubo. Não estamos falando de ladrões mascarados, mas de algo muito mais sutil e perigoso. Linhas de códigos escondidas, silenciosas que podem causar danos reais. Esses são os ataques cibernéticos. Eles não precisam de armas, não precisam de fronteiras e nem de exércitos visíveis. Basta um clique errado ou uma falha mínima para colocar em risco uma empresa, um hospital, um governo ou até um país inteiro. Agora imagine se pudéssemos prever quando esses ataques vão acontecer. Assim como meteorologistas observam o clima para prever uma tempestade, cientistas poderiam observar o tráfego da internet para prever uma tempestade digital. Saber quando uma chuva de malwares está prestes a cair e se preparar antes que os danos aconteçam. Parece ficção científica? Pois foi exatamente essa ideia que inspirou um grupo de pesquisadores a escrever o artigo Malware in the Future? Forecasting of Analytic Detection of Cyber Events, publicado no Journal of Cybersecurity. Eles queriam entender, será que o comportamento dos ataques cibernéticos pode ser previsto? Será que há padrões, ciclos ou sinais que indiquem quando uma nova onda de ataques está se formando? E talvez o mais fascinante, em vez de depender apenas de máquinas, eles decidiram confiar no fator que ainda é insubstituível, o olhar humano. A experiência, a intuição e o julgamento de analistas reais que passam os dias observando o que muitos de nós nem percebem, as sombras do mundo digital. Os ataques cibernéticos não são apenas problemas técnicos, eles são fenômenos que afetam o mundo real, com consequências que vão muito além das telas. Quando um hacker invade o sistema de um hospital, o impacto é humano. Pessoas deixam de ser atendidas, cirurgias são canceladas, vidas ficam em risco. Quando uma rede elétrica é comprometida, o impacto é físico. Cidades inteiras podem ficar sem luz, sem internet, sem segurança. E quando dados sigilosos de um governo são roubados, o impacto é político. Informações estratégicas são expostas, segredos de Estado se tornam públicos e até a estabilidade entre nações pode ser abalada. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o famoso DoD, entende isso profundamente. Por isso, ele trata o ciberespaço como o quinto domínio da guerra, ao lado da terra, do mar, do ar e do espaço. E assim como em qualquer campo de batalha, há soldados especializados. Nesse caso, analistas e engenheiros que trabalham nas CSSPs, as Computer Security Service Providers. Essas equipes são as responsáveis por monitorar redes críticas, detectar ameaças e responder a incidentes. São eles que ficam de olho em cada linha suspeita de código, em cada acesso estranho, em cada anomalia que possa indicar um ataque em andamento. O artigo que estamos analisando se baseia em dados reais de uma dessas CSSPs. Durante 7 anos, os analistas registraram milhares de incidentes, verificando um por um. Nada de confiar cegamente em máquinas. Cada evento foi revisado manualmente, um processo demorado, mas extremamente preciso. Foi a partir dessa base de dados construída por humanos e não por sistemas automáticos que os pesquisadores decidiram buscar uma resposta para uma pergunta intrigante. Os ataques seguem um padrão? Se sim, poderíamos prever o futuro da segurança digital? A maioria dos estudos anteriores sobre ataques cibernéticos utilizava dados de sistemas automáticos, honeypots, firewalls, sensores de intrusão. Esses sistemas registram milhões de alertas todos os dias, mas há um problema.
eles nem sempre acertam. Muitos desses alertas são falsos positivos, alarmes que disparam por engano. Imagine um detector de fumaça tão sensível que dispara toda vez que você faz uma torrada. É mais ou menos isso que acontece com alguns sistemas automáticos. Eles registram tudo, mas isso gera um excesso de ruído que dificulta distinguir o que é ameaça real do que é simples atividade comum. O diferencial desse estudo foi o foco na validação humana. Os pesquisadores usaram apenas eventos confirmados manualmente por analistas experientes. Esses analistas analisaram logs, exterminaram evidências, investigaram padrões de tráfego e determinaram com precisão se havia de fato um malware ativo. No total, foram 9.221 registros de incidentes reais ao longo de 366 semanas, cada um revisado e confirmado por profissionais de segurança. É um banco de dados muito menor do que o de estudos automáticos, mas infinitamente mais confiável. Isso trouxe uma grande vantagem. Os pesquisadores estavam observando o mundo digital através dos olhos humanos, e isso muda tudo. O olhar humano não vê apenas números, ele percebe contexto, intenção e comportamento. Ele entende que uma invasão pode ser mais do que um código, pode ser uma resposta, um ataque coordenado ou até uma mensagem política. Essa combinação, dados confiáveis e validação humana, permitiu que o estudo alcançasse um nível de precisão inédito na previsão de ataques. Os pesquisadores transformaram os dados semanais em uma série temporal, uma linha contínua que mostra como o número de ataques variou ao longo de 7 anos. Com essa linha, eles quiseram entender: há regularidade nesse comportamento ou é tudo completamente caótico? Para investigar isso, eles aplicaram 2 modelos matemáticos complementares. O primeiro foi o modelo de Markov, que serve para identificar bursts, períodos de explosão repentina de atividades. Esses bursts são momentos em que o número de ataques dispara, fugindo completamente da média. São como tempestades digitais, períodos curtos, intensos e difíceis de prever. O segundo modelo foi o Bayesian State Space Model, ou simplesmente BSSM. Ele é mais sofisticado, quase como um cérebro estatístico. Enquanto o modelo de Markov detecta picos, o BSSM tenta prever o futuro. Ele analisa os dados das semanas anteriores, aprende com eles e calcula probabilidades para o que pode acontecer na próxima. O interessante é que o modelo não tenta dar uma resposta exata. Ele não diz, na próxima semana haverá 57 ataques. Ele diz, há 80% de chance de ocorrer entre 50 e 60 ataques. Ou seja, trabalha com intervalos de confiança, faixas prováveis de resultado. É o mesmo tipo de lógica que usamos em previsões do tempo. Você nunca ouve um meteorologista dizer que vai chover exatamente 12 milímetros às 15 horas. Ele diz, há 70% de chance de chuva. Aqui, o BSSM faz o mesmo, mas para o clima do mundo digital. Os bursts são o coração desse estudo. São as explosões de atividades que fogem do padrão. Em uma semana normal, a rede pode registrar poucos ataques, mas de repente há um salto e o número dobra, triplica e isso se repete em intervalos irregulares. Essas explosões representaram cerca de 10% do tempo total analisado, mas concentraram uma grande parte dos incidentes. O modelo de Markov mostrou que esses períodos não eram totalmente aleatórios. Eles pareciam ter gatilhos, algo em algum lugar provocava uma reação em cadeia. E o mais curioso, o modelo conseguiu identificar bursts dentro de bursts, ou seja, explosões menores dentro de grandes ondas de ataques. Isso sugere que o comportamento dos hackers é, em parte, sincronizado. Há momentos em que várias campanhas maliciosas acontecem simultaneamente, talvez motivadas por vulnerabilidades recém-descobertas, eventos políticos ou até por simples oportunidade. No fim, os bursts revelam algo essencial. Por trás das máquinas ainda existem pessoas, e pessoas têm motivações, emoções, estratégias e padrões. O que os pesquisadores descobriram a partir desses modelos foi surpreendente. Mesmo em meio ao caos do mundo digital, onde milhares de variáveis interagem ao mesmo tempo, há padrões. Os ataques cibernéticos não são totalmente aleatórios. Eles seguem um tipo de ritmo, um comportamento quase orgânico, como se o próprio ciberespaço respirasse em ciclos.
Durante os períodos considerados normais, o modelo bayesiano conseguiu prever com boa precisão o número de ataques que ocorreriam na semana seguinte. Essas previsões não eram palpites, eram baseadas em dados reais, processados matematicamente e validados por estatística. A cada nova semana, o modelo analisava o histórico, comparava tendências e gerava uma projeção do que viria a seguir. E o resultado foi animador. A previsão batia muito próxima da realidade, na maioria dos casos. Era como se o sistema tivesse aprendido a reconhecer o comportamento dos atacantes, não por mágica, mas observando o passado para entender o futuro. Agora, é claro, as coisas mudam um pouco quando entramos nos períodos dos BERTs. Essas explosões de ataque eram mais difíceis de prever e o modelo mostrava maior incerteza nesses momentos. Mas mesmo assim, ele ainda conseguia captar a tendência geral, ou seja, conseguia perceber quando algo fora do comum estava prestes a acontecer. Pense nisso como um detector de tempestades. Ele pode não saber a intensidade exata do vento ou o horário preciso em que a chuva vai cair, mas reconhece que as nuvens estão se formando, que a pressão está mudando e que o clima vai virar. Essa analogia descreve perfeitamente o poder desse modelo. Ele não prevê o impossível, mas antecipa o provável. E essa antecipação é que muda o jogo. No mundo da segurança cibernética, ter uma semana de vantagem é como enxergar o inimigo antes que ele atravesse o muro. É tempo suficiente para reforçar defesas, ajustar sistemas, revisar vulnerabilidades, distinguir tarefas entre equipes e preparar respostas. Em outras palavras, é transformar a reação em prevenção. E isso é revolucionário. Outra descoberta interessante foi a relação entre o aumento de ataques e o crescimento do número de clientes atendidos pela CSSP. Conforme mais redes passaram a ser monitoradas, mais eventos foram detectados. Isso faz sentido. Quanto maior o território, maior o número de ameaças visíveis. Mas também levava a um ponto importante. O crescimento do monitoramento digital global não apenas revela mais ataques, mas também amplia o nosso entendimento sobre eles. É como se, quando mais olharmos para o ciberespaço, mais ele nos mostra seus padrões escondidos. Agora, imagine o que dá para fazer com esse tipo de previsão. Estamos falando de uma ferramenta que pode mudar completamente a forma como as organizações se preparam contra ameaças. Por exemplo, se os analistas sabem que há uma probabilidade alta de aumento de ataques na próxima semana, podem reforçar as equipes de plantão, aumentar a vigilância em determinados setores e até adiar atualizações não essenciais que possam deixar brechas. Podem planejar turnos mais inteligentes, escalas de seguranças, revisões preventivas de sistemas e respostas rápidas coordenadas. Além disso, os gestores podem usar as previsões como mapas de risco. Esses mapas ajudam a visualizar quando e onde os riscos são mais altos, permitindo uma distribuição mais eficiente de recursos. Em vez de reagir quando o problema aparece, a equipe se antecipa, reforçando áreas críticas antes do ataque acontecer. Em um cenário mais amplo, essas previsões também podem orientar políticas públicas de segurança digital. Governos podem ajustar estratégias nacionais de ciberdefesa com base em tendências observadas, criando períodos de alerta ou campanhas de conscientização quando as chances de incidentes aumentam. Mas o estudo faz um alerta fundamental. Prever não é o mesmo que competir. Esses números não devem ser usados como metas de desempenho. O objetivo não é acertar o número exato de ataques, é reduzir o impacto deles. A previsão é uma bússola, não uma pontuação. Quando a segurança cibernética vira uma corrida de quem acerta mais ataques, perde-se o propósito essencial, proteger pessoas, dados e infraestruturas. O foco deve ser a preparação, a resiliência e a capacidade de resposta. É entender que cada previsão é uma oportunidade de reforçar o que realmente importa, a segurança da informação. E o mais fascinante é imaginar o futuro dessas aplicações. Com o avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, esses modelos podem se tornar ainda mais precisos. Podem aprender a interpretar variáveis externas, como mudanças geopolíticas, lançamentos de novas tecnologias ou até flutuações em criptomoedas que muitas vezes estão por trás de grandes ondas de ataques.
Assim como hoje temos sistemas meteorológicos que combinam dados de satélite, sensores e estações em todo o planeta, é possível imaginar um futuro onde existam sistemas de previsão cibernética globais, plataformas capazes de alertar empresas e governos sobre o risco de ataques iminentes com base em dados compartilhados. Seria como ter um serviço de previsão do tempo digital. Só que, em vez de nuvens e tempestades, ele preveria ondas de malware e campanhas de phishing. Claro, todo estudo tem seus limites, e os próprios autores foram muito transparentes quanto a isso. Os dados utilizados vinham de uma única fonte, a organização específica ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso significa que os padrões observados podem refletir a um tipo particular de ambiente, militar, controlado, com alto nível de vigilância. Em outros contextos, como empresas privadas ou instituições civis, os resultados podem variar. Além disso, os modelos focaram apenas na quantidade de ataques e não na gravidade deles. Ou seja, prever um aumento de 20% no número de ataques não significa necessariamente que eles serão mais destrutivos, apenas que serão mais frequentes. Incluir métricas de impacto seria um passo importante para análises futuras. Outra limitação é a ausência de fatores externos no modelo. Eventos do mundo real, como crises políticas, tensões internacionais ou lançamentos de novas tecnologias, influenciam diretamente o comportamento dos atacantes. Um novo vazamento de dados em uma grande empresa, por exemplo, pode gerar uma onda global de ataques em questões de horas. Essas conexões ainda não foram incorporadas ao modelo. Por isso, os autores propõem que as próximas pesquisas integrem dados sociais, econômicos e tecnológicos, que se crie uma visão mais completa do cenário digital, não apenas observando o que acontece dentro dos sistemas, mas também o que acontece fora deles. Em última análise, o objetivo seria desenvolver modelos híbridos, capazes de combinar lógica fria das máquinas com a sensibilidade do olhar humano. Porque, no fim das contas, a tecnologia pode prever padrões, mas são as pessoas que entendem o significado deles. O estudo Malware in the Future, Forecasting of Analytic Detection of Cyber Events, é muito mais do que um trabalho técnico, é uma nova forma de olhar para o futuro da segurança digital. Ele mostra que prever ataques não é um sonho distante, é uma possibilidade real construída com dados, ciência e observação. E, acima de tudo, mostra que o futuro da cibersegurança não será feito apenas por algoritmos, mas também por pessoas capazes de dar sentido ao que as máquinas veem. Em um mundo onde tudo é interligado, onde o digital e o físico se confundem, aprender a prever o comportamento das ameaças é essencial para garantir a estabilidade do que é invisível, mas vital. Assim como aprendemos a prever furacões e terremotos, estamos aprendendo agora a prever tempestades digitais. E quanto mais aprendermos a reconhecer esses sinais, mais preparados estaremos para enfrentá-los. Porque o verdadeiro poder da previsão não está em saber o futuro, está em estar pronto para ele. Afinal, no ciberespaço, a melhor defesa não é o medo, nem a força, é o conhecimento. Muito obrigada pela atenção e se você curte assuntos sobre cibersegurança, dê uma olhada nos nossos outros vídeos. Até a próxima!